Meu Deus. Tá repreendido em nome de Jesus, então. Tá difícil para engolir saliva, sabe? E aí todo mundo sabe que gripe em homem é que nem gestação de mulher, né? Parto, né? Irmão. Hoje eu falei pra minha esposa assim, acho que eu não vou na igreja. Ela, por quê? Eu falei, porque eu acho que eu tô gripando. Então, gripe pra homem é que nem mulher quando dá a luz. Tá ruim aqui, irmão. Ore por mim, amém? Enquanto eu prego pra Deus me curar. Lá o Ani falou assim, pastor, você tem que fazer agora uma chamada aí pra semana certa. Eu falei, eu não consigo falar direito, minha garganta aqui tá fechada. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Jó, capítulo 4, verso de número 3 ao verso de número 5. Quem achou aí, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Socorre o povo aí. Você que não achou, pegue carona no telão. Aperte os cintos. E vamos que vamos. Pense bem. Você ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas. As suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você firmou joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Fala comigo, desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos diante da Tua presença. Fale conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se assentar. Um dia eu ouvi uma pregação e o pregador disse uma frase que essa frase fixou dentro da minha mente. Que se no inferno há um arsenal, dentro desse arsenal a arma mais poderosa que o diabo pode usar contra as nossas vidas se chama desânimo. O desânimo, ele é uma arma a qual o diabo vem de uma forma tão sorrateira que ela toma a nossa mente e o nosso coração de uma forma que a gente, quando vai ver, não percebe. A gente simplesmente foi tomado. É como uma areia movediça. Você começa a andar ali e quando você percebe, te sugou e você já não tem mais forças para sair. O desânimo, ele tem um ciclo. Qual é o ciclo do desânimo? O primeiro começa na frustração. Eu coloco expectativa em algo, de que algo vai acontecer, e aí essa expectativa não realizada gera uma frustração. Depois disso, há uma perda da esperança. Eu me frustro, então eu tenho uma perda de esperança. Depois eu começo a reduzir a ação que eu estava fazendo. Já que eu me frustrei, vou parar de fazer. Eu tenho menos resultado por causa disso. E por ter menos resultado, gera mais frustração. Pastor, como assim? Vamos pegar a vida de Pedro. Quando Pedro negou Jesus, a Bíblia vai dizer que uma frustração veio sobre ele. Ele falhou. Ele tinha uma expectativa, ele disse para Jesus: ainda que todos te neguem, eu nunca te negar, eu não vou te negar. Só que aí ele tinha uma expectativa que foi frustrada. Ele negou Jesus. E por ter negado Jesus, ele perdeu a esperança. A esperança do Cristo ressurreto, a esperança do Evangelho. Tanto quando os anjos aparecem e dizem assim, ó, Jesus ressuscitou, avise os discípulos e a Pedro. Pedro já nem se considerava mais um discípulo. Porque senão os anjos não teriam dito, avisem os discípulos e a Pedro. Pedro era discípulo, sim ou não? Sim ou não, igreja? O anjo não poderia ter dito assim, ó, avise aos discípulos que Jesus ressuscitou. Mas ele fala, os discípulos e a Pedro. Porque Pedro, na sua consciência, já não se considerava nenhum discípulo mais. Ele simplesmente perdeu a esperança. E por perder a esperança, ele reduziu as ações que tinha. Enquanto todos estavam dentro de uma casa reunida, a Bíblia vai dizer que Pedro falou, eu vou voltar a pescar. Ele muda a rota, ele reduz a ação. E por isso, há menos resultado. Naquele dia, lançando a rede, ele não pegou nada. Você vai perceber que a frustração, o desânimo, ele tem um ciclo. Eu me frustro, e aí vai acontecendo, me frustro de novo, perda de resultado, falta de esperança, frustração, menos resultado, e aí vai. Essa é a sensação que muitos de nós vivemos. E tudo isso vai gerar em nós nós vamos começar a ter desgastes na vida. Desgaste no trabalho, desgaste no relacionamento, desgaste no ministério. Porque o desânimo, ele tem a função de desgastar você.
O desânimo, ele tem o papel de ir tirando você e desgastando algumas coisas. O que é um desgaste na relação? É quando o casamento você já falou diversas vezes uma coisa e já repetiu e nada muda. Aí você fala assim, quer saber? Desgastou a relação. Eu tentei comunicar várias vezes, mas não deu certo. O que é um desgaste no trabalho? Desgaste no trabalho é quando você se empenha, se esforça e nada dá certo. Logo, eu me desgastei. O desgaste vem porque você desanimou, você acaba desanimando, se frustrando, e aí você para. O que é o desgaste ministerial? É quando você está cada vez mais frenético, fazendo e não vê resultado. E o fato de fazer e não ver resultado faz com que você desanima. Nós temos esse problema chamado desânimo nas nossas vidas o tempo inteiro. Nós já aconselhamos pessoas, ajudamos pessoas, nós somos como Jó. Quem aqui já deu conselho para alguém? Pastor, já dei conselhos maravilhosos, levanta a mão. Quem no final do conselho falou assim, uau, serviria para mim isso aqui. Nossa, sou tão bom para dar conselho, acho que eu vou virar até psicólogo. Quem já pensou isso? Falo tão bem, instruo tão bem. Só que quando nos vemos em dificuldade, desanimamos. É porque esse ciclo de frustração começa a gerar desgastes. E o que eu quero falar com você hoje é sobre alguns desgastes que nós estamos passando e tem roubado a nossa fé, desanimado cada vez nós. O primeiro desgaste que vem sobre nós é o desgaste físico. Quem aqui já teve um desgaste no seu físico? Você falou assim, meu Deus, hoje eu trabalhei, eu cansei demais e desgastou. O desgaste físico, ele pode ser tolerado por pouco período. Mas quando isso começa a entrar num período longo, você desanima. Você simplesmente sente que não consegue avançar. Gênesis 31, do 38 ao 40. Eu estive com o Senhor nesses 20 anos, fala comigo, 20 anos. Jacó está dizendo aqui, foram 20 anos que eu trabalhei. E nenhuma das suas ovelhas e cabras abortou, nem jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca lhe levava os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumi o prejuízo. O Senhor reivindicava de mim o pagamento por todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, o frio de noite. Tão pouco eu conseguia dormir. O que é isso, irmão? Desgaste. Jacó está desgastado dentro de uma relação com Labão. Eu trabalhei, eu me esforcei, são 20 anos que eu estou me dedicando. 20 anos que eu ainda fui culpado por animais que foram despedaçados. Você consegue perceber como o desânimo, ou a tristeza, ou algumas coisas começam a entrar dentro de nós por causa do desgaste? Ele está dizendo assim, tão pouco eu conseguia dormir. Tão pouco eu conseguia... Não, pode tirar uma foto comigo com flash, eu gostei, ficou muito bom. Tão pouco eu conseguia dormir. Quando você diz assim, eu não aguento mais, é nesse momento que você precisa entender que o não aguento mais é o momento a qual Deus está te levando a crescer. Sabe por que o desgaste vem em nós? Porque é o céu anunciando que chegou um tempo de crescimento sobre a sua vida. Quando Jacó olha e fala assim, cara, eu não dormi, eu trabalhei, faz 20 anos que eu estou aqui, tão pouco fui valorizado, tão pouco fui amado por você, Labão. Sabe qual é a próxima decisão que ele toma? De se retirar daquele lugar e começar a conduzir a sua própria casa. Sabe por que alguns desgastes vêm até nós? Para nos empurrar para fora de ambientes a qual Deus está já mandando a gente sair e começar a viver algo novo. Sabe por que a gente não faz? Porque com o desgaste vem o desânimo. E a gente não consegue acreditar aqui dentro que é possível viver coisas grandes com Deus mais. Ele está dizendo, tão pouco eu conseguia dormir. O que eu preciso que você entenda, irmão? Quando o desânimo bate e nem sono a gente consegue ter mais, é exatamente o momento a qual nós precisamos recalcular a rota. Teve um dia que eu liguei para o Dr. Rodolfo, que é o médico. Nossa, eu fico orgulhoso de falar desse jeito. É o médico que cuida da minha vida, olha aí. Não dá uma cara de riqueza falar isso, irmão? Não parece que... o moleque saiu de Pirangi e fala, o meu médico. Nossa,
Se fui pobre, nem me lembro, né, Rogerinho? E aí eu falei assim, doutor, seguinte, cara, eu não estou conseguindo dormir. Tem algum remédio que eu posso tomar? Estou muito cansado. Ele falou, tem um remédio ótimo para você tomar. Eu falei, sério, que remédio que eu preciso tomar? Ele falou assim, 2 doses de sono. Você não precisa de remédio para ficar animado, acordado ou firme. Você está cansado demais. Por quê? Porque você não dorme. O desgaste, irmão, é um sinal de que está na hora de alguns aqui começarem a descansar em Deus. Sabe por que você está desanimado? Sabe por que você está desgastado? Sabe por que você está cansado? Sabe por que você está achando que você não é valorizado? Porque falta uma coisa para você: descansa. A gente não descansa mais. Olha o que vai dizer Salmo 127, do 1 ao 2. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede sono a quem ama. Outras versões vai dizer, porque Ele dá aos seus enquanto dormem. Deus abençoa você enquanto você está dormindo. Qual é o problema, pastor? O problema é que nós estamos tão desgastados, tão desanimados, e o que falta para nós às vezes são 2 doses de sono. Eu me lembro quando nas madrugadas a gente tinha que acordar para cuidar do Davi. Quem aqui, filho pequeno, já passou por essa fase? Você lembra, irmão, acordar de madrugada? Lembra aquela fase? Eu lembro quando cuidava do Davi, o Davi, nossa, era terrível, irmão. O pastor Leandro não passou com isso, Calice. Não, né? Passou? Você falou que ela é tranquilinha? O Davi, irmão, meu Deus do céu, ele não dormia, ele gritava, ele esgoelava, era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Tinha momentos, só para vocês entenderem, tá? Não me julguem. Mas teve um dia que eu estava com o Davi no colo, e eu estava balançando ele para tentar dormir, e eu estava morrendo de sono, e eu falei assim, Senhor, será que se eu abrir os braços agora aqui, será que se ele cair, ele só desmaia? Porque eu não estou aguentando mais. Pergunta sincera no meio de um monte de pecador. Quem já pensou isso também em algum momento aqui? Ah, menos mal, achei que só eu era o pecador aqui. Falando sério, irmão, eu acho que eu vou abrir os braços aqui, esse moleque vai cair, eu acho que ele só vai desmaiar. Eu quero dormir. Eu tô cansado. Beleza, passamos por essa fase, glória a Deus, aleluia. Radassa nasceu. Irmão, quando a Radassa nasceu, e eu comecei a ter que acordar de madrugada, a primeira coisa que eu falei foi, por que que eu fui fazer isso de novo na minha vida? Bateu um desânimo que vocês não têm noção. Agora pergunta para mim, pastor, você quer outro? Pergunta aí, pastor, você quer outro? Eu quero. Meu Deus. Vocês estão entendendo? Quando você está cansado, não é para você parar, é para você descansar. Tem muita gente aqui dentro que está cansada e está pensando em parar. O cansaço gera desânimo, o desgaste gera desânimo. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, nós somos daqueles que creem, nós somos daqueles que continuam. Quando Jacó chegou num ponto de desgaste, de desânimo, ele falou, trabalhei, me esforcei, olha tudo que aconteceu, a partir de hoje eu estou avançando, porque a dor não significa que tem que parar, a dor é um sinal de que está crescendo. Quando há um desgaste físico, pastor Igor, que é o cara mais forte dessa igreja, fala para nós, quando você está na academia lá, você sente aquela dor do desgaste físico, o músculo pegou, aí você fala assim, cara, eu estou forte, estou crescendo. Você viu que assim, não dá para acreditar, né? É assim, é complicado, quando o cara não acredita no que ele está falando, né? Marcelo, estou fazendo exercício, o músculo começou a pegar, aquele desgaste chegou, é um sinal de que eu estou no pump, crescendo, chegando a novos níveis na minha vida. Se nós temos essa consciência nas questões físicas, por que a gente não entendeu ainda nas questões emocionais? Pastor Alex, quando você está desgastado emocionalmente, na verdade é Deus criando musculatura emocional para te colocar em lugares a qual você só vai aguentar quando passar por isso. Aí a gente entende quando o Tiago vai dizer, tende alegria quando passardes por diversos sofrimentos. Porque isso está te amadurecendo, irmão.
está te fortalecendo, está te levando para um novo nível. O desgaste não é para te parar, o desgaste é para te elevar. Qual é o problema? O problema é que na bolsa do desgaste vem o desânimo. E a luta na mente é gigantesca. Porque eles caminham juntos. E discernir isso é muito difícil. É por isso que muitos de nós queremos parar. É por isso que muitos de nós não queremos mais avançar. Porque o combo vem junto, irmão. Não é só o desgaste físico, também vem as questões de desânimo, de tristeza, de injustiça. E aí começa um desgaste emocional. 1 Samuel 30, do 3 ao 4. Olha que interessante essa história. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Você consegue imaginar homens guerreiros, homens fortes? Eles chegaram a um desgaste emocional extremo. Eles choraram até não ter mais força, irmão. A partir desse momento, uma decisão tinha que ser tomada. Ou desanimamos, ou avançamos. O desgaste emocional é o ponto de partida para uma decisão que você tem que tomar. Ou você desanima, ou você avança. Desgaste é o sinal que você precisa entender. Ou eu vou avançar, ou eu vou retroceder. Avançar significa irei para um novo nível. Retroceder significa ficarei desanimado. Eles chegaram no ponto de chorar, de não ter mais forças. Só que a história não começa aqui, a história vai começar lá no capítulo 29, no verso de número 8 ao 9, que vai dizer: então Davi perguntou, o que foi que eu fiz? O que descobriste contra o teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir à luta contra os inimigos do rei, o meu senhor? Aquis respondeu, reconheço que você tem feito o que é bom aos meus olhos, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir na batalha conosco. Aqui é uma situação a qual Davi estava fugindo de Saul. Saul era rei de Israel, Davi pertencia ao povo de Israel. Davi já não tinha mais para onde fugir de Saul, então ele fala assim, eu preciso escapar de Saul. Para onde eu vou? Eu vou para o povo filisteu, que é o maior inimigo de Saul. Então quando ele chega no povo filisteu, haviam governantes dentro dos povos filisteus, e o único que aceita Davi é Aquis. O rei Aquis é o único que traz ele para perto e diz assim, você é como um anjo de Deus na minha vida. Só que quando vai haver a guerra entre Israel e os filisteus, todos os governantes se reúnem e dizem assim, Davi não pode ir na luta conosco. Porque se Davi for na luta conosco, ele vai se voltar contra nós no meio da luta para ser aceito de volta pelo seu rei e pelo seu povo em Israel. Ele não poderá ir conosco. Por causa dessa situação, Davi é enviado de volta para casa. E quando ele chega em casa, um outro povo tinha destruído a tua casa, a tua família, botado fogo em tudo e ele tinha perdido tudo. Você consegue perceber que a mão de Deus atua no meio de situações a qual até você é perseguido? Porque se o povo não persegue Davi, Davi teria ido para a guerra. Se Davi tivesse ido para a guerra, ele nunca mais teria visto a sua família, porque de uma forma ou outra, toda a família já teria sido levada e destruída. Tem nãos que Deus diz para você, que a resposta que você dá é, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz de errado? Por que está dando tudo errado? Aonde foi que eu pequei? Aonde foi que eu errei? Aprenda uma coisa, o não de Deus não é para destruir você, o não de Deus é porque Deus já viu lá na frente que você ainda não viu. Então a palavra para você é para de ficar desanimado e prostrado. Às vezes perseguições de pessoas contra você servem para fortalecer o teu emocional para o novo nível que Deus está te levando. Davi lhe deu de cara com um não. Ele se deu de cara com o não de todo mundo, dizendo, nós não queremos Davi, nós não queremos Davi, nós não queremos Davi. Irmão, você já teve a oportunidade de ser rejeitado na vida? A pior coisa e o pior sentimento que tem é o da rejeição. Eu já fui rejeitado. Fui 3 vezes tentar o visto americano e eu recebi a palavra, você não é bem-vindo aos Estados Unidos da América. Irmão, peguei uma raiva dos Estados Unidos da América. Se eles verem esse vídeo aqui, eles vão falar a 4ª vez para mim, rejeitado, rejeitado. Falei, agora quem também não quer sou eu. Aí vem os profetas e coloca a bandeira dos Estados Unidos em mim.
Aí Deus vai trabalhando no meu orgulho. Existem nãos de Deus que a gente não entende agora. São nãos que Deus fala, porque sabe que se nós avançarmos, perderemos muitas coisas. Davi volta então. Então Davi perguntou: o que foi que eu fiz? Aí, capítulo número 30, ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas. Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Sua família foi levada. O desgaste emocional vem quando sofremos perseguições de pessoas. O desgaste emocional vem quando sofremos perdas. Você começa a perceber que é perseguição de um lado, é perda do outro. Só que o que mais mexe com Davi é no verso de número 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Preste atenção: perseguição dos filisteus, perda da família, perda de tudo, casa destruída, tudo queimada. Mas a Bíblia vai dizer que Davi ficou extremamente angustiado quando aquele a qual eles tinham ajudado disseram que queria matar ele. Você percebe que desgastes te levam a uma tomada de decisão: ou eu avanço, ou eu me fortaleço no Senhor, ou eu simplesmente fico chorando até perder as forças e desisto de tudo. Só de você estar aqui hoje, eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Nem todo mundo que está aqui hoje queria estar aqui hoje. E nem todo mundo levantou hoje da onde estava e veio para cá dizendo: nossa, que alegria que eu estou indo para a igreja. Não, teve algumas pessoas que vieram desanimadas, porque estão desgastadas. Desgastadas com aquilo que assistem na televisão, desgastadas com as notícias da internet, desgastadas na sua área emocional, desgastados até fisicamente, porque alguns trabalharam hoje. Só que a decisão que eu tomo entre desanimar ou avançar é o que vai determinar todo o futuro da minha vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Davi ficou profundamente angustiado, porque os homens que disseram que queria apedrejar Davi foram os homens que Davi treinou, cuidou, tirou dele para poder cuidar desses caras. E agora os mesmos caras que Davi deu a vida para cuidar são os mesmos que estão dizendo para ele: nós queremos te matar. Sabe o que tem desgastado muitas pessoas e desanimado muitas pessoas? Frustrações nas relações. A gente se frustra com pessoas o tempo inteiro. Pessoas que ajudamos, pessoas que fizemos as coisas, a gente se frustra. Por que a gente se frustra com pessoas? Porque nós não entendemos Colossenses 3, verso de número 23 e verso de número 24. Coloca na tela para mim, que eu quero que você seja curado em nome de Jesus. Olha o que vai dizer: tudo o que fizerem, façam de todo o corá, como para o, não para os. Próximo versículo. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Quando Davi vê toda essa perseguição, dizendo: nós vamos te matar, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Correr para aquele que o chamou, correr para aquele que cuidou dele em todo o tempo. Sabe o que nós precisamos nos dias de hoje? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Irmão, você está cansado, você está sobrecarregado, você está vivendo momentos de chateação na sua vida, você está desanimado de tudo. Eu tenho uma palavra para você. A palavra é Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Você está sobrecarregado, você está triste, você está angustiado, você está chegando num ponto a qual você não aguenta mais. Mateus 11, 28 para você: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você está desanimado, você está cansado, fortaleça-se no Senhor. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pastor, o que eu preciso fazer? Fortaleça-se no Senhor.
É a única coisa que nós podemos fazer em momentos de desgaste emocional, em momentos de desânimo, é entender que o único lugar que pode curar a nossa vida é a presença dEle. O único lugar que traz refrigério para nós é a presença do Senhor. Olha o que vai dizer em Hebreus 12, verso número 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Olha lá, Hebreus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Você está cansado? Está desgastado? Lembra daquele que suportou tudo por você. Porque aí quando você se lembrar daquilo que Jesus passou na cruz, para que eu e você estivéssemos aqui, você não vai se frustrar mais. Você não vai se cansar mais, você não vai desanimar mais. Porque você vai entender que Ele que cuida de você. Davi fortaleceu-se no Senhor. E o texto vai continuar dizendo que depois que Davi fez isso, ele pediu para trazer a roupa sacerdotal, ele orou ao Senhor e perguntou: Senhor, devemos ir contra os nossos inimigos, é certo que alcançaremos? E o Senhor disse: pode ir, você o alcançará. A Bíblia diz que Davi então pega o seu exército e vai atrás daqueles que levaram a sua família. Vai atrás como? Vai sem rumo, por onde eu vou? No meio do caminho, enquanto eles estão andando, eles encontram um egípcio caído no chão. Ele era um escravo. E aí, ao ser interrogado, fala: quem é você, o que aconteceu? E ele diz: os amalequitas, os meus senhores, me abandonaram porque fiquei doente. Já faz 3 dias que isso aconteceu. Para onde eles estão indo? Eles estão indo para aquela direção, mas prometa que não vai me matar. Davi falou: fique tranquilo, não mataremos você. Quando Davi chega no acampamento dos amalequitas, a Bíblia vai dizer que eles estavam fazendo festa. Todos os familiares estavam vivos, amarrados. Todo o recurso, toda a riqueza da cidade de Davi estava com aqueles homens. Eles estavam embriagados. Então o exército avançou e matou todo mundo e recuperou a família. No momento de desgaste, ou você desanima, ou você se fortalece no Senhor. Não tem outra opção. Tem alguém aqui que chegou hoje desgastado? Desgaste físico, desgaste emocional, desgaste nas relações. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Toda a igreja se ponha de pé. Pastor, cheguei aqui desgastado, cheguei aqui cansado. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você tem a opção de ficar no seu lugar desanimado, ou você tem a opção de sair do seu lugar e se prostrar diante daquele que pode resolver todas as coisas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Davi, porém, decidiu se lançar nos pés daquele que pode resolver. Todo mundo chega num ponto de desgaste, irmão. Você não é diferente, você não é pior por causa disso. Pode vir aqui para frente, o altar está aberto, nós vamos adorar o Senhor. Vem para cá. Estou desgastado, pastor. Estou cansado. Estou passando por um momento difícil. Vem para cá. Estou passando por um momento de angústia. É o altar que vai curar a sua vida, irmão. É o altar que vai curar você. É o altar, é o altar. Não tem outro lugar que você possa recorrer. Foi no altar que eu encontrei resposta para tantas dores. Foi no altar que eu coloquei o meu coração diante dele e falei: Senhor, não aguento mais. Eu estou desgastado, eu estou desanimado. Eu estou querendo parar, eu estou querendo desistir. Eu estou querendo entregar todas as coisas, eu não aguento mais. Mas aí eu entendi. Deus estava me levando a um crescimento. Deus está levando vocês ao crescimento. É por isso que está doendo. O nome disso é a dor do crescimento. Não desanime, não pare. Deus tem algo grande para a tua vida, tem algo grande para a sua história. Você precisa permanecer. Permanecer, porque existem pessoas que acreditam em você. Existem pessoas que dependem de você para continuar de pé. Eu sei que está doendo, eu sei que está difícil. Mas hoje o Senhor Jesus, Ele entra fortalecendo você.
Assim como ele fez com Davi dizendo, pode ir, é certo que eu estarei contigo. Deus está dizendo hoje aqui, pode ir, é certo, eu estarei contigo. Eu vou conduzir a tua vida, eu vou fortalecer os teus pés, eu vou guiar os teus passos. É certo que você vai encontrar os teus inimigos, é certo que você vai recuperar a tua família, é certo que vai recuperar todos os recursos, é certo, ainda que esteja desanimado, achando que não vai conseguir vencer, o Deus que nunca perdeu uma batalha está aqui. Estende suas mãos para cá.